Fala galera, eu sou o Biga Big e hoje vamos falar de Bomba na Terra dos Gigantes, One Piece 1147, 48 e 49. Muita coisa aconteceu, muita coisa precisa ser explicada e tem muito detalhe bacana. Mais do passado do Brook, Cavaleiros Sagrados, Scopper, Gaban e Unsama, tudo isso e muito mais nesse review completíssimo de One Piece. Bora! Falando rapidamente sobre a história de capa, a gente pode ver Yamato, Uchi e Peijuan agora com um grupo formado. Raizo, um dos antigos Bainhas Vermelhas, aparece para agradecer toda a confusão ali que rolou com Rusru e nos é revelado que ele é o novo Daimyo de Udon. Seguindo a linha aí dos últimos Bainhas Vermelhas que a gente viu, né? O Inuarashi, o Denjiro, que agora são os novos Daimyos nas regiões de Wano. Na capa do 1148, Yamato se despede de Tama, que tava ali junto com ela vai ficar com Raizo, e faz todo sentido, né, já que a Tama é uma ninja, e ele também é um ninja, então provavelmente o treinamento que ela começou a fazer, agora vai ser terminado pelo Raizo. Mas antes de ir embora, Tama entrega pra Yamato um amigaça, esse chapeuzinho peculiar de Wano aí, do Japão, pra entregar pro Kawamatsu. Então eles partem pra Hakumai, que é o objetivo deles desde o começo, né? Ir pro templo de Ema pra entregar a espada do Yasui. Ou seja, muito provavelmente Kawamatsu é o novo Daimyo de Hakumai, que é agora o próximo destino de Yamato. Sobrando apenas Kikonujo para ser a Daimyo de Ringo, a região nevada onde tem o cemitério. Quem sabe Yamato entregando a espada lá em Hakumai e partindo para Ringo, a gente não possa ver ela. E o túmulo também dos nossos companheiros que a gente não viu em Wano ainda, né? Tanto do Ashura Doji quanto de Izo, que era o irmão dela, e morreram em batalha lá em Onigashima. Eu tinha falado nos últimos reviews que eu achava que a história de capa da Yamato estava chegando ao fim, mas depois dessas duas capas que a gente foi bem tranquilo aí, literalmente apareceu o Raizo em uma com eles comendo e depois ela se despedindo do Raizo praticamente na mesma cena, dá pra ver que o Oda não tá com pressa nenhuma de seguir com essa história de capa. Então muito provavelmente vai ter muito mais coisa pra gente ver, tanto com Kawamatsu lá em Hakumai ou a Kikonujo lá em Ringo. Mas eu tô curtindo demais, não dá pra reclamar, eu sou suspeito, que eu já falei que eu gosto muito de Yamato. Fora que eu também cantei a pedra dos novos Bainhas Vermelhas. A gente tem até agora Uchi e Peijuan, quem sabe mais gente não se junta a eles antes de voltarem pra capital das Flores. E antes de passar pra frente, só queria dar um detalhezinho. Pra capa do 1148, a gente vê a Uchi usando uma capa ali, que na ombreira tem o símbolo do sol, o icônico símbolo do sol, que sempre aparece aí em One Piece nas mais diversas páginas, nas mais diversas ilhas e povos que tem nesse mundo. Agora estampa também a capa da Uchi. Já no 1149, que foi o último capítulo lançado até o momento, a gente não teve a história de capa, a gente teve uma capa colorida, desenhada belíssima aí por Eiichiro Oda, muito bonita essa capa. Tem aí meio que uma temática de meio de café, com o Luffy ali comendo, o Zoro tomando uma, a Nami e a Robin vestidas de meio de café, junto com a Bonnie, que detalhezinho, viu? Tá segurando uma plaqueta escrito hip, que eu fiquei preocupado, Eiichiro Oda. Quem você está ripando, Eiichiro Oda? Enfim, eu amo essas capas coloridas, eu acho que elas representam muito bem qual é a pegada de One Piece, apesar de estar meio sério agora, gigantes e tudo mais, refém, criança e luta, a gente botar o pé no chão um pouco e lembrar como é gostoso estar no mundo de One Piece. O que não é mais One Piece do que o Luffy comendo uma carne na mesa ali, literalmente de terno, usando chinelo ainda. Enfim, One Piece é isso aí. Passando agora pro capítulo, como eu disse antes, esse é um review, triple review de 3 capítulos de One Piece. Eu vou passar pelos detalhes que eu achei interessante do 1147 e do 1148 e deixar o foco no 1149. Tudo isso pra chegar nos capítulos que eu tô atrasado aí, que eu tô devendo aqui pra vocês, mas que me deu uma ideia até que interessante. Eu queria saber muito o que vocês acham. Vou colocar aqui quando eu falei essa ideia, porque eu vou seguir com o capítulo e vou falar um pouco mais tarde. Então se você tiver curioso, tá aparecendo na tela aí e tá marcado aqui na barrinha do YouTube também, eu vou deixar registrado pra minha sugestão. Se não, vamos continuar com o capítulo aqui. Partindo agora pro 1147, a gente abre o capítulo com um meio flashbackzinho do Sol, comentando que lembrava quem era o Sommers. Ele fala ali que ele sabe que ele é um cavaleiro sagrado e que também ele é imortal, indica novamente sua ligação com o Imu e, quem sabe, como eu falei, tudo isso não tem a ver com os poderes do abismo. Tipo, meio que para desbloquear os poderes da imortalidade deles, eles têm que passar ali pelo abismo, né? Pelo pentagrama
de teletransporte para fazer com que a imortalidade deles funcione. Porque aí meio que tiraria o foco 100% em Mu. Então, se os Cavaleiros Sagrados por acaso forem derrotados, meio que parecido com Gorosei, e sumirem e voltarem para Marijoa, eu vou ter certeza que eles são imortais por causa disso. Porque aí, se rolar uma luta sem eles passarem por esse caminho do abismo, eles vão poder ficar vulneráveis a golpes. Enfim, é uma possibilidade. A gente viu o Sommer sendo atacado pelo Gaban, né? Ele sabe alguma forma ali de atacar eles, mas a gente não sabe ainda se eles forem 100% derrotados, eles vão só givar, eles vão realmente morrer ali, alguma coisa assim, ou se eles vão, né, virar fumaça e voltar pra Marijoa. Seguindo o capítulo, a gente vê o grupo dos Chapéus de Palha ali, que tava com o Kron presos pela fita ali da Gunko, por isso eles não conseguem se soltar e nem cortar ela. E legal o reconhecimento dos Cavaleiros Sagrados em relação ao Luffy como Yonkou. Eles conversam ali sobre o que fazer com eles, mata eles, sei lá, transforma o Brook em escravo, que nem a Gunko tentou fazer. E aí o Kirihan já corta o barato e fala: galera, não vamos estressar um Yonkou, não vamos estressar Luffy do Chapéu de Palha, que senão vai dar problema. É legal ver como o Luffy realmente está nesse patamar, se colocando acima dos Cavaleiros Sagrados, até por eles mesmos, mas a gente quer mesmo desenvolvimento para os outros Chapéus de Palha também. Eu diria que Sanji, Zoro e Luffy estão nesse patamar um pouco acima, e infelizmente o Jinbe ficou preso ali e deixou ele um pouco abaixo, apesar da recompensa dele estar maior que a do Sanji. Mas eu acredito que Oda irá, no momento certo e na hora certa, desenvolver esses personagens para que eles fiquem pelo menos um pouco mais fortes e consigam lutar contra o Cavaleiro Sagrado. Talvez não, mas pelo menos dá trabalho, né? E aqui nessa parte já começa a ficar interessante em relação aos próximos capítulos, porque o Brook comenta ali umas frases já indicando que ele sabe quem é a Gunko. Ele fala meio solto: será que é aquela moça? Acho que é minha imaginação. Já dando os primeiros indícios do que a gente vai ver no final do capítulo 1149. No meio da confusão, a Gunko pede para que o Brook seja o escravo dele e pede para que ela componha músicas novas para ela. A gente já sabia que ela era uma fã do Soul King, né? A gente tinha visto ela lá com Tony Dial no ouvido, e é muito interessante ver toda a construção. Se a gente pegar para ler mais capítulos e fazer o review que nem eu fiz dessa vez, a gente vê cada indíciozinho colocado minuciosamente dela escutando a música, das falas dela, de como ela age, tudo que eu tenho falado nos reviews anteriores para tornar a Gunko essa personagem cinza. Não mostrar que ela é nobre mundial e essas coisas foi a preparação que culminou no final do capítulo 1149, que a gente vai falar um pouco mais na frente ainda. Mas aqui eu queria destacar esse quadrinho absolutamente aura do Brook, recusando o pedido e dizendo que ele é um membro leal dos Piratas do Chapéu de Palha e que segue regras somente do Luffy. A Gunko chega a ameaçar ele de morte caso não obedeça a ela, mas ele diz que morra. Melhor isso do que viver sem honra. Meu amigo, quando o Brook disse isso, eu falei: esse caba é o caba mesmo, você tá doido. Brabo demais, e eu senti um tonzinho de farpa. Quem sabe aí com as revelações nos próximos capítulos do passado, mais do que aconteceu, não tenha algo a ver com honra, né? Deve, quem sabe, ter feito uma promessa, ou ela ter feito uma promessa, e essa promessa não ter sido cumprida. Eu tive essa sensação e já vou cantar a pedra, porque eu tenho acertado muito do que aconteceu nos próximos capítulos. Eu disse lá no meu review do 1146, sem contar as outras coisas que eu venho acertando. A Gunko então começa a espancar o Brook ali. Detalhe pra esse quadrinho que ficou bem da hora dessa cena da Gunko chutando ele, mas o importante aqui é esse quadrinho pequenininho do lado, dela colocando a mão no peito e já sentindo algo diferente, dando os primeiros indícios reais de desestabilidade, como eu tinha dito no review anterior lá do 1146. Seguindo o capítulo, o Sommers então faz um pronunciamento geral para toda a Elbaf usando o Dengo Mushi. Alô, alô? Estão me escutando, Elbaf? Se vocês gostam de conteúdo de anime e mangá, acompanham a obra suprema de Eiichiro Oda, se inscrevam no canal pra dar aquela moral e tapa no like. Que loucura esse capítulo, hein? Brincadeiras à parte, ele se identifica como um cavaleiro sagrado e, como todo vilão, revela seu plano maléfico. 10 das crianças de Elbaf foram sequestradas e agora ele vai usar isso de chantagem para transformar todos os guerreiros gigantes em escravos. Ele pede para que Jaru da Montanha Barbada, o mais velho dos guerreiros, seja o representante do povo de Elbaf, já que por enquanto eles estão sem um rei. Então ele cita o nome das crianças. Tem a Irva, que a gente já conhecia, ela é a tataraneta do Jaru e tem aparecido aí constantemente nos capítulos. Karin, uma das crianças, tem um narizinho parecido com o Sora,
Usopp ali, ela falou que sempre foi azarada, mas esse narizinho do Usopp aí eu achei suspeito, viu? Será que estão flertando aí alguma coisa? Eiichiro Oda não costuma dar ponto sem nó, então quem sabe não tem uma conexão. Tem o Scald, o Olaf, o Mag, a Aronia, o Bente, a Johanna, o Bjorn e claro, o Kron, né? O filho do Scopper Gavan. E todo o pronunciamento faz, né, com que todos os guerreiros ali, a galera toda, comece a se desesperar, instaurando de vez o caos na Terra dos Gigantes. Então Somers pronunciam as ordens do que eles devem fazer: queimar a biblioteca da coruja e a escola da morsa, jurar lealdade ao governo mundial, senão as crianças serão eliminadas uma por uma. A decisão é sua, Jarou. Complicado, hein, galera? A gente tem falado do Jarou faz um tempo aqui, já tem alguns capítulos que ele parece suspeito e ao mesmo tempo não parece suspeito, e aí tem Harold, tem Jarou, e aí tem a espada enficada do Harold na cabeça do Jarou, e a gente não sabe se esse caba é um caba do mal, se é um caba do bem. E logo ele que tá na mão dele a decisão final dessa parada, então é meio complicado demais. Realmente desespero na Terra dos Gigantes. Eu pessoalmente não imaginava que isso fosse acontecer, mas analisando a situação faz todo sentido. Pra mim eles levariam as crianças pra Marijoa, que nem eles tinham falado, né? Mas realmente só faz sentido levar elas pra Marijoa depois de garantir o que eles querem em Elbaf, né? No finalzinho do capítulo ali, Robin e Scopper Gaban se levantam e vão dar início ao combate em Elbaf. Mas antes de partir para o capítulo 1148, deixar uns detalhezinhos aqui que eu percebi desse capítulo. A gente vê diferentes vilas de Elbaf, como a dos artesãos lá, com o pessoal com o martelo na mão, muito provavelmente onde foi feito o Ragnir do Loki, e também a Vila dos Caçadores. Achei muito maneiro o Oda ter mostrado mais partes de Elbaf, porque realmente o país é gigantesco e a gente só viu ali aquele pedacinho da Vila Oeste ali do galho, da biblioteca e da escola. Queria demais ver os Chapéus de Palha explorando essas outras áreas. A gente tem toda a região da parte do céu, que eu falo, todos os capítulos também lá, que a gente não sabe o que tem lá, que se a gente vai explorar lá, eu imagino que sim, mas não sei, a gente não sabe ainda. E muito maneiro também ver a implementação da cultura nórdica dentro de One Piece no país dos gigantes, vendo essas diferenças culturais dentro de um país só. E aparentemente elas não são inimigas por enquanto ali, a gente vê que estão separados, mas não parece dar a entender que são inimigos, mesmo a gente sabendo que é o país da guerra, então muito provavelmente em algum momento eles foram inimigos. Queria destacar também o controle que o Somers demonstrou sobre sua fruta, não só nesse capítulo, mas nos seguintes também. Eu já tinha falado da Gunko, né, que fez peripécias e peripécias lá com os Chapéus de Palha no barquinho do Kron, enquanto fazia um monte de outras coisas ao mesmo tempo. E o Somers demonstra o mesmo tipo de domínio sobre sua fruta, com essa cobra de espinhos, colocando espinho no chão, fazendo espinho em volta das crianças, prendendo a Robin com espinho depois. No 1140 também meio que se transformando em espinhos, então indica até um possível despertar. O que me deixa extremamente curioso em relação à fruta do Kirihan, que a gente não viu muita coisa ainda. A gente viu ele deixando a professora Ent com sono lá, usando os poderes, usando ali para pegar o sal lá na mesa com o Somers e, claro, trazendo os pesadelos, que é a principal luta até o momento em massas, por assim dizer. Mas eu fico muito curioso em relação a combate mesmo, ele de frente contra alguém, como seria um combate desse. O que ele poderia mostrar pra gente sua fruta. A gente vê que ele tá aparentemente na forma híbrida o tempo todo, a gente nem viu o rosto dele. Indica também que ele é um cara que tá despertado, né? Até por causa das nuvenzinhas que indicam o despertar também. E por fim, muito da hora também ver a Robin se levantando pra lutar, né? Ela que com certeza é uma das que tá sendo mais atingida por tudo isso, por causa que meio que a biblioteca de Ohara tá ali, né? Todo o motivo de ter acontecido aquela treta toda na vida dela tá ali. E nesse momento tão bonito que a gente teve do reencontro dela com o Sol, começa a rolar essa treta aí, né? Então, ela levantar, bater o peito e falar que vai lutar também é muito maneiro. Agora, antes de partir pro 1148, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre esse vídeo, porque é justamente a minha sugestão que eu tinha falado antes. Porque eu tive pensando em transformar os reviews de One Piece aqui em reviews mais espaçados, tipo mensais ou quinzenais, acho que seja melhor, num mega reviewzão um pouco maior, porque aí a gente deixaria acumular um pouco mais de capítulos, né? Isso traria alguns benefícios e malefícios, obviamente, mas que eu vejo assim, de benefícios a gente poderia detalhar mais o vídeo, dar uma edição, dar um tratamento um pouco melhor. Eu teria mais tempo de escrever o roteiro, já que teria que esperar mais de uma semana para um próximo capítulo, então daria muito tempo para pesquisar essas coisas e conexões e tudo mais. Além de que talvez abriria a brecha para viajar um pouco menos, apesar de que nem eu falei também esse vídeo,
vídeo, eu tô acertando bastante das coisas do que tá acontecendo, mas eu acho que aumentando mais o limite de capítulos daria pra especular e também curtir o capítulo de uma maneira mais tranquila, né? Sem precisar aquele corre, cara, sai o capítulo, tem que fazer o review, não sei o que. E aí, às vezes, acaba viajando demais ou demorando demais pra sair o review, porque, né, eu não tenho... Isso aqui não é o meu ofício principal, então meio que eu faço isso como um hobby ainda. Mas tudo isso com o propósito de manter, sim, um vídeo por semana ali, que é mais ou menos a cadência que eu tento manter, mas trazendo outras séries. Porque aí eu poderia trabalhar os reviews de One Piece de forma paralela a outros roteiros que eu poderia falar de outras séries, e assim trazer conteúdo semanal de forma diferenciada. Quem sabe até One Piece, por exemplo, sendo quinzenal, não trazer até mais de um vídeo na semana. Então, se você gosta aqui do canal, queria muito saber o que você acha, comenta aí embaixo, que eu acho que pode ser uma possibilidade bem bacana e diferente, que eu nunca vi ninguém meio que fazer isso. Eu sei que tem muita gente também que acompanha One Piece que às vezes deixa alguns capítulos acumular e fica inviável de assistir esse tanto de vídeo, né? Acaba assistindo mais ali o do semanal mesmo. Dessa forma, eu poderia trabalhar aqui na comunidade essa cultura, né, de aproveitar mais o capítulo sem muita pressa, de caraca, saiu o capítulo, vou abrir o YouTube, vai ter aquele spoilerzão na minha cara ou alguma coisa assim, podendo assim trazer esse tipo de benefício. Enfim, comenta aí o que vocês acham. Agora sim, partindo pro 1148, a gente abre o capítulo ali com a Aronia, né, uma das crianças que foi sequestrada na beira já do precipício pra ser executada. E ela vai lá, toda otimista, dizendo que tudo vai dar certo, ela é uma pessoa sortuda e com um sorriso no rosto e otimismo. Tudo isso pra criar esse contraste, né, da ser uma criança mais inocente e tudo mais. Nessa situação difícil, ela é cheia de sonhos e ao mesmo tempo prestes a perder tudo. Tudo isso para tentar trazer pra gente que é, leitor, a sensação do que os gigantes estão sentindo naquele momento, né? É um sentimento difícil de passar, mas que dessa forma deixa claro o desespero que tá sentindo os gigantes, que tem que estar ali lutando contra tudo que tá acontecendo, né? Contra os sonhos, os pesadelos nessa situação. O Somers dá 30 segundos pro Jaru decidir o que vai acontecer com ela, para pressionar ainda mais a decisão, fazendo com que os gigantes fiquem duvidosos entre eles ali, salvar as crianças ou salvar a biblioteca, a escola e tudo mais. E um deles já se pergunta ali se não tem ninguém por perto para resgatar as crianças. Cortando agora para onde tá a Robin e o Chopper, a gente vê Nico Robin prestes a se levantar porque ela não aguenta mais segurar as suas emoções. Gostei muito da Robin falando isso, porque ela é essa personagem que desde o começo da história ali teve reprimindo, né, os seus sentimentos, até que culminou tudo lá no arco de Enies Lobby com ela falando que quer viver, e agora ela com toda a coragem, sem precisar se segurar, quer levantar para lutar e impedir que uma tragédia aconteça. Então foi muito maneiro ter essa cena dela falando isso, porque deixa a gente meio que de coração quentinho, né? A gente viu a trajetória dela. E também muito maneiro o detalhe ali do Chopper comentando que é perigoso lutar contra os Cavaleiros Sagrados sem saber os poderes dele, né? Uma fala que inclusive o Jinbe falou e também vai falar de novo nesse capítulo um pouco mais pra frente, mostrando aí todo o desenvolvimento e maturidade dos outros Chapéus de Palha. Os gigantes guerreiros então se dividem em dois grupos ali, entre aqueles que vão ficar e lutar contra os pesadelos e aqueles que vão atrás das crianças para tentar resgatar elas. Frank fica para a batalha e Ripley segue o caminho de Skull Pergaban rumo à Rota do Galho número 8. Bem interessante essa sequência de acontecimentos que rola aqui com Somers comentando as coisas. Tudo bem intenso, impactante, né? E a fala do Somers remete muito ao modus operandi do governo mundial de fazer as coisas. De apagar ali a cultura dos gigantes, tendo que queimar tudo, sem deixar nenhum livro sequer sobrar, apagando as coisas. A gente tem essa temática do governo apagar as coisas, que aconteceu com Lúcia, até o próprio século perdido, né? O século apagado, o século vazio, e agora apagando a cultura dos gigantes para que eles não se lembrem de que aconteceu e de quem eles são, tornando tudo mais fácil de se tornar um bloco só, né? Isso é exatamente o que acontece no imperialismo da vida. Sem contar o claro paralelo que tem a roupa dos Somers ali, que são roupas militares que lembram muito uniformes nazistas. Tudo muito bem construído para remeter essa questão dos nobres de superioridade em relação aos outros e a forma como eles dominam todo mundo. Imediatamente escutamos um Shenfru e toma um tapão bem na cara, bem merecido da Robin nesse belo quadrinho, pegando de surpresa o Cavaleiro Sagrado. Muito da hora também ver a Robin lutando por tudo que ela ama e fazendo o seu melhor. Somers fica surpreso em ver a Robin ali depois do susto que ele tomou, até porque a Robin é a procurada número 1 do governo mundial, né? Ela tem a capacidade de ler os poneglyphs, que é a maior arma que pode dar BO aí contra o governo mundial, que é o conhecimento e a informação que esconde o século perdido. Os Chapéus de Palha se animam ali, começam a dar uma moral pra Robin, enquanto a Robin lembra das falas do Sol dizendo que eles são imortais. O Somers se levanta e começa a se consertar ali, né, depois de ter sido estrambuchado pela Robin, como se nada tivesse acontecido, mas a Robin não deixa muito espaço, agarra ele em um golpe meio kamikaze, pula do galho, fazendo os dois caírem em direção ao submundo. Todo mundo fica em choque ali,
inclusive eu. Falei, ué, o que aconteceu aí? A mulher vai se matar pra derrotar o cara não morre, pô. Eu, inclusive, pensei que ela escaparia usando ali umas asas, usando os poderes dela. Acho que ela já fez isso uma vez pra fazer umas asas. Mas não, o Somers meio que vira espinhos, perfura ela ali, e ela vira centenas de pétalas, mostrando que, na verdade, era o poder da fruta dela, e que ela tava lá em cima, soltando os chapéus de palha, enquanto o Somers caía. E sim, a Robin tem o poder do Naruto. A Nami faz a expressão que todo mundo fez ao ler essa cena, né? Que toda animada ali, falando que a Robin é incrível e ela é mesmo. Mas de nada adiantou, porque o Somers, usando os poderes da fruta do espinho, faz uma corda de espinhos para alcançar o galho e não cair. Porque todo esse tempo o plano da Robin era tirar ele de cena para que a fruta dele ficasse fora do alcance das crianças e eles pudessem resgatar elas. Foi uma ideia bem inteligente, na verdade. Acho que ninguém pensou nisso, eu particularmente não tinha pensado, mas que infelizmente não pôde ser executado. O que a falta do Haki não faz também, né, no meio dessa luta. Faltam 10 segundos pro tempo do Garou acabar, coloca o Dendemushi pra Aronia poder falar. E ela começa então o seu discurso. Eu amo a escola, é lá que meus amigos estão. Eu também amo a biblioteca. Os livros ensinam sobre o mundo inteiro. Eu vou falar o que os professores nos ensinam. Não criem problema pros outros. E não façam as coisas que os outros não gostem. Se a escola e a biblioteca tiverem que desaparecer para que eu não caia, acho que vai ser algo que ninguém vai gostar que aconteça. Então, eu acho melhor me deixar cair. Garou-sama, eu vou ficar bem. Eu sou sortuda. Então, tenho certeza de que vou ficar bem. Cara, que discurso emocionante foi esse. Do nada, a criancinha habla e dará aulas do que é importante. Foi um baita de um recado, não só pros Cavaleiros Sagrados e pro governo mundial ali, do que realmente importa, né? Não dizendo que a vida delas não importa, porque a decisão que o Garou tomou foi a certa, né? De salvar as crianças, é o futuro, né? É o propósito herdado. Mas a fala dela sobre a importância dessas coisas foi um tapaço na cara dos Cavaleiros Sagrados, que obviamente eles fazem isso de propósito, mas também um tapaço na cara do leitor, né? Da gente, que deveria valorizar mais esse tipo de coisa, né? O conhecimento, a escola, a biblioteca e tudo que isso proporciona. A importância de se aprender com o passado. Infelizmente o tempo se esgota e Garou toma sua decisão em prantos. Taca fogo na escola, queime a biblioteca e todos choram ao mesmo tempo. A gente vê a Robin, o Sol, a professora Angie, todos em lágrimas. O Somers reaparece lá na árvore, prende a Robin com espinhos e quando ele está prestes a acertar ela com seu canabô de espinhos gigantesco, ele, a lenda, o homem, o devorador de montanhas, Copper Galone aparece em cena, cortando o braço do Somers e abrindo um rasgo bem no meio do peito dele. E nossa, finalmente, quantos capítulos eu tenho falado de Gaban versus Somers. Literalmente, desde que o Somers apareceu e desde que o Gaban apareceu, com essas falas de amor, eu tenho cantado essa pedra. Como é bom acertar uma teoriazinha, e essa eu acertei em cheio. Dá nem pra dizer, falar, tava na cara, porque não tava na cara. Falei, pode voltar aí nos reviews que eu tinha falado, e como é bom acertar uma teoriazinha de One Piece. E só esse golpe já abre espaço pra gente dar uma teorizada de leve aqui, né? Com certeza o Gaban, em nível de poder, de força bruta mesmo, tá muito acima dos Cavaleiros Sagrados, mas o que pega tudo é aquela questão dele tá aposentado, né? Da estamina. E claramente ele aqui usando o Haki, né? É óbvio que o Haki ia ser a arma mais poderosa pra derrotar esses caras. O Kaido já tinha falado que o Haki é que comanda no final do dia. Por enquanto, sem indicativo do Haki do Rei dessa vez, né? Diferente daquela vez com a chave lá contra o Luffy, que apareceu um Biri ali no cantinho e eu falei que era Haki do Rei. Aqui não aparece, aparece os raios, que pode ser só Haki normal. Então, sem Haki do Rei por enquanto. E a gente não sabe se o Haki do Rei é o suficiente pra derrotar esses caras, né? Pelo menos contra o Gorosei, o Luffy usou o Haki do Rei pra bater neles lá, mas só o Haki do Rei do Joy Boy, que era o mega poderoso, pôde fazer com que eles se desintegrassem lá. Então talvez tenha alguma variação, alguma tática especial no Haki do Rei pra poder derrotar esses caras. Ou mesmo o Haki normal, a gente não sabe necessariamente se o Haki do Rei é o necessário. Às vezes o Haki do armamento normal também consegue fazer meio que de uma forma diferente. Até porque eu imagino que, como tem 3 Cavaleiros Sagrados, e a gente tem o Zoro, o Sanji e o Luffy, talvez role essa treta entre eles. E como o Sanji não tem Haki do Rei, pelo menos até agora, seria complicado pra ele, né? O Zoro e o Luffy tem, então meio que poderia rolar o fight nesse sentido, mas aí o Sanjão ia ficar de escanteio de novo. Dito isso, eu acredito que o Gaban vai sim ter Haki do Rei, ele é uma lenda, tá lá equiparado com o Rayleigh e tudo mais. E ansioso pra ver essas lutas aí, né? Principalmente Luffy e Gear 5 pra ver qual vai ser a treta.
além de se mostrar, né, no modo Nika pra toda a Elbaf. Seria bem épico ver essa cena. Agora emendando com o 1149, que começa exatamente de onde o 1148 parou, a gente vê os Chapéus de Palha em choque que a lenda, o Homem Vivo Scopper Gaban, conseguiu ferir o Somers, que em tese era imortal. E deixa bem evidente que ele se machucou, porque o Sop deixa bem claro, né, como você conseguiu ferir ele. Na sequência, uma cena bem B10 do Gaban falando que os machados deles estão cegos com o tempo aí e tudo mais, indicando que em tempos áureos ele teria derrotado o Somers num golpe só. Muito brabo o Gaban, 100% aura. Essa sequência de batalha dele foi muito da hora de ver também. E dá pra gente aquele gostinho das lendas do passado, né? Assim como a gente viu mais recentemente com Garp, né? Com Galaxy Impact, que, pô, obliterou a cidade lá de Ratnus. E ele falou, pô, tô ficando velho, tô fraco demais. E tu fala, caraca, o Baldo tá fraco ainda. E impressionante também como One Piece consegue ser bem balanceado em níveis de poder. Uma coisa que eu acho muito da hora é que eles já deixam claro que meio que o Roger, se bem que mais recentemente teve Joy Boy, mas Roger é o ápice de força desse poder. Então, esse cara aqui, que tá lá no primeiro capítulo, ele é o mais forte da série e ali é o auge, né? A gente vai ter ali o Luffy passando ele um pouco, mas a gente sempre vai ter essa ideia da lenda, né? Do Roger, como ele era um pirata lendário, assim como Joy Boy. Evitando coisas que acontecem em outras séries, como por exemplo, sei lá, Dragon Ball, que, né, todo personagem que aparece tem que ser muito mais forte, ou mesmo, sei lá, Black Clover. Bom, continuando o capítulo, a gente continua vendo como é impressionante o controle do Somers sobre sua fruta, usando ali os espinhos com haki saindo do chão para se defender do machado do Scopper Gaban. E aqui no diálogo fica o destaque para o Somers perguntando o que o Scopper Gaban tá fazendo aqui em Elbaf, enquanto segura a mão no peito, né, indicando que realmente aquela ferida que ele abriu não se fechou, diferente das outras que rolou até agora. Inclusive, esse é um detalhe que eu queria deixar bem evidenciado aqui. O Gaban aparentemente machucou o Somers tanto na mão quanto ali no peito, e mais tarde, como a gente vê, com ele cortando ele no meio. Mas o Somers, apesar de ter aparentado ter sofrido dano ali, né, ter doído, botado a mão no peito, ele não morreu, né, ele continua ali. O que é estranho, porque pode indicar que o corpo dele é imortal mesmo sofrendo dano e com as coisas doendo. Diferente do que a gente viu, por exemplo, com a Gunko, que foi explodida, ela não pareceu ter se machucado, ela se regenerou. Aqui o Somers sofre o dano, parece que se machuca, mas ainda assim não cai em batalha, né? Ele continua vivo. Tá meio na cara que são os poderes de Mu, mas será que pode ter alguma coisa a ver com a cirurgia perene de tornar o corpo da pessoa imortal? Na sequência, Gaban responde com bons tempos, indicando que muito provavelmente eles se conhecem de outros carnavais aí. Quem sabe Somers e Gaban já não se encontraram antes em algum momento da história, e se fosse para indicar um momento aqui, obviamente seria God Valley, né, que é onde rolou uma treta gigantesca entre Piratas Roger, Rocks de Shebeck e os Cavaleiros Sagrados. Bom, é só uma possibilidade, né, visto ali que o Gaban comentou ali bons tempos, né, parecendo que eles se conhecem, mas eu queria aqui exaltar um pouco God Valley, porque dá pra sentir que God Valley é um ponto de nó, assim, que várias linhas se cruzam dentro da história, e isso ficou claro lá no flashback do Kuma. A gente viu só um pedacinho de God Valley na perspectiva dele, mas ainda assim a gente sabe que teve muito mais coisa lá. Tem a Gloriosa lá, que é das Piratas Kuja, o próprio Rocks de Shebeck, Barba Branca, Kaido, Big Mom, Roger, o que eles estavam fazendo lá, o que é a joia da coroa de Ratinosso. E a partir daqui a gente começa a ver um destaque ali, um esboço do destaque que o Chopper vai receber a partir desse capítulo. Eu espero que esse destaque siga nos próximos capítulos, que nem a gente teve com o Brook, né? A gente começou só na especulação ali do destaque dele, e agora no final desse capítulo tornou esse destaque uma relevância enorme pra série e pra história do personagem. Mas começa aqui um trabalho com o Chopper dele muito curioso do porquê o Gaban consegue dar dano nos Somers. Ele é o único chapéu de palha que tá liberto ali por enquanto, que não foi preso, né? Diferente dos outros e diferente do grupo do Luffy que tá lá no submundo, e isso possibilita ele de seguir o Gaban depois dessa treta com o Somers. Eu espero que realmente o Chopper descubra o que é que tá rolando. A gente não viu ele usar haki até agora, eu imagino que ele não saiba usar, mas ele pode pegar essa informação do Gaban, do que tem de diferente no haki dele, que faz com que acerte o Somers e dê dano nele, pra explicar pro Luffy, pro Zoro e pro Sanji quando eles chegarem. Sem contar que nada impede de rolar um mini flashback aí do time skip e mostrar que ele consegue ter uma habilidade nova que a gente ainda não sabe. Sem contar que eu também imagino que o Chopper seja inteligente o suficiente para fazer a ligação de imortalidade dos Gorosei com os Cavaleiros Sagrados. O capítulo continua com a página dupla incrível, mostrando que realmente Scopper Gaban está em outro nível. Por mais que eu estivesse muito ansioso e tivesse previsto esse combate,
ela acaba rapidamente com um super golpe do Gaban aí, dividindo o Somers em dois, e ele seguindo em direção ao Kron, né, seu filho, ao resgate, sem muita conversa. Realmente, as lendas de One Piece são fora de série, e por mais que ele esteja velho, ele ainda é um personagem top tier em nível de poder aí dentro da série. E pra mim, condiz muito com a situação e com tudo que tá rolando. Ele tá indo pra salvar o seu filho, o Kron, então ele tá com pressa, e pra mim, na minha opinião, ele é comparável em nível de poder com o Luffy, por mais que não em resistência. Gaban então sai de cena com o Chopper seguindo ele naquele modo Rena, que eu acho que é o modo padrão dele, novamente com os pensamentos de que aquele cara tem a chave pra derrotar esses monstros. Cortando para a Biblioteca da Coruja, a gente tem um quadrinho bem peculiar ali, só pro Oda mostrar que um dos professores conseguiu resgatar as crianças que estavam lá dormindo enquanto rolou toda essa treta, porque o Kirihan, né, colocou todas aquelas crianças que estavam na escola para dormir, mas selecionou só 9 para levar como refém, e o 10º foi o Kron, que chegou depois. Então tinham crianças que ali estavam por perto da escola e que ainda estavam sob os efeitos dos poderes lá da fruta do Kirihan, né, dormindo e tudo mais, e agora eles foram resgatados por esse professor. Por mais que tenha sido um quadrinho singelo, eu achei legal o Oda colocar isso, até porque seria um problema ele tacar fogo na escola, que nem ele fez logo em seguida, e as crianças estivessem lá por perto. Mas também, para mostrar que se por acaso as crianças lá, as 10 crianças, forem resgatadas, os Cavaleiros Sagrados não vão ter mais nenhum refém pra pegar. A gente vê o Kirihan e a Professora Andy em frente à biblioteca, já em chamas. A gente já sabia que o Kirihan tinha esse tridente aí como uma das armas dele, e agora a gente vê ele usando um arco e flecha que a gente não sabe de onde ele tirou. Talvez seja alguma coisa da fruta dele, né, dos poderes dos sonhos, mas quem sabe não é outra coisa. Ele usou esse arco e flecha pra atacar fogo na escola de longe, e aí a gente vê um quadrinho bem emocionante da Robin e do Sol em lágrimas ao ver a biblioteca pegando fogo. Infelizmente, as chamas ardem em cima dos livros da biblioteca, enquanto para alguns essa é uma cena inédita. Para Robin, infelizmente, já é a segunda vez que ela vê uma biblioteca sendo queimada. E a gente também consegue ver o Jaru em prantos ali, por toda a história dos seus antepassados estar sendo queimada. Galera, realmente é um momento triste e complicado, mas do ponto de vista narrativo eu consigo entender o que tá rolando até agora, porque ali na biblioteca tinha muito conhecimento, talvez mais conhecimento do que fosse necessário para agora, para esse ponto atual da série. A biblioteca poderia gerar um problema. A gente pode tomar como base, inclusive, o discurso do Vegapunk, né, que foi cortado pela interferência lá de tudo que rolou dos Gorosei, e que ainda assim revelou muita coisa pra gente, como o dilúvio, ele sabia sobre as Akuma no Mi, ele conhecia Nika, tudo isso que tá sendo mostrado pra gente de forma bem gradual durante a série toda. Então na biblioteca tinha muito conhecimento concentrado ali, que poderia meio que dar spoilers, entre aspas, de tudo que tem de segredo dentro do mundo de One Piece. Então eram conhecimentos combinados ali, tanto de Ohara quanto de Elbaf, e que o Oda não entregaria pra gente de bandeja assim tão fácil. A gente leu um livro de Elbaf, que foi o Harley, e já foi o suficiente pra gente especular e criar 1 bilhão de teorias por causa disso. E é exatamente como o Rayleigh falou, pra gente descobrir o final da série, junto com os Chapéus de Palha, a gente precisa conhecer o mundo. Por mais que ele contasse ali pros Chapéus de Palha naquele momento lá em Sabaody o que era o One Piece e tudo que ele descobriu, o entendimento dos Chapéus de Palha sobre isso dependeria muito do quanto eles sabem sobre o mundo. Por isso que eu acho que essa narrativa da lore de One Piece, que vem sendo contada pra gente durante esses 26 anos, ela foi feita pra ser mostrada pra gente junto com os Chapéus de Palha. E que a gente só vai conhecer mesmo, de fato, por inteiro, por completo, todas as conexões quando a gente chegar em Laugh Tale. Até por causa do Rio Poneglyph também, que o Rayleigh conhece, mas que o Vegapunk não conhece, por exemplo. Ele fez o discurso e já deixou claro que não sabia qual lado da história era o lado correto. Por isso que ele só se ateve a contar as informações que ele tinha certeza, sem favorecer nenhum dos lados da história. Dito isso, não acho que todos os livros vão queimar, na verdade acho que é até meio óbvio que todos não vão queimar, mas eu imagino que vai ter algum livro importante, talvez até o próprio Harley, que vai ser queimado em partes ali, meio que nem o Diário de John Day, sabe? Que tinha muita informação e a gente ficou naquela expectativa, mas que tinha as páginas finais arrancadas. Agora vamos às possibilidades, né? A cavalaria pode chegar lá do submundo, né? Loki, Luffy, Zoro e tudo mais, para enfrentar os Cavaleiros Sagrados, e eles dão algum jeito de apagar o fogo. Como? Não sei, mas seria muito interessante, inclusive, se o Loki fosse o responsável por isso, até para dar uma amenizada ali na opinião popular sobre ele. E a outra possibilidade que eu vejo é a Biblo, a coruja que fica lá na biblioteca. A gente viu ela usando os poderes ali para gigantificar os livros, e até agora ela não teve nenhum propósito dentro do arco. Quem sabe ela não consegue fazer os livros voltarem ao seu tamanho original, meio que para evitar que o fogo chegue neles de alguma forma. Essa é a possibilidade que eu mais gostei até agora, porque daria um propósito para ela. Jogaram ela
ela lá, falaram que era uma coruja que tava lá tem muito tempo, que tem poderes de Akuma no Mi, mas a gente não viu ela fazendo nada ainda. A gente não sabe nem a extensão dos poderes dela, no sentido de o que ela consegue fazer além de deixar os livros gigantes. Inclusive, eu acho que é uma oportunidade perfeita pro Chopper, que tá ali perto, falar com ela, né? Já que ele tem os poderes ali de falar com os animais, é uma coisa que a gente não vê ele fazendo faz algum tempo, mas que ele consegue, e que poderia meio que trazer mais informação pra gente de alguma outra forma. Continuando o capítulo, a gente vê a biblioteca queimando de outra perspectiva, mas dessa vez diretamente da Rota do Galho número 8, onde Gunko e Ironia estão. A Ironia sai ali do precipício, né? Porque as ordens foram cumpridas, mas ainda assim ela se sente muito culpada por tudo estar queimando, meio que por causa dela. Seus amigos falam palavras de conforto pra ela ali, dizendo que não foi culpa dela e tudo mais, e a Gunko até pede pra que ela fique um pouco mais alegre. Dá até pra ver nesse quadrinho um certo olhar um pouco diferente da Gunko, mostrando um outro lado dela que a gente vai conhecer um pouco mais pra frente, né? Já dando indícios ali, já dando de novo ali indícios da sua desestabilidade. Nem a cultura, nem a história, nem as crianças e nem o poder militar, você não pode roubar nada deles. Surge ao longe Scopper Gaban com seus machados, Gunko o reconhece como um dos piratas Roger e sem papas na língua já avisa que se ele fizer alguma coisa, os reféns vão sofrer. As crianças se agitam ao ver o Yarsan vindo ao seu resgate e no balãozinho de fala a gente aí compreende todo porque o Kron foi o escolhido para ser um dos reféns. Sem muito tardar, o Kron grita: papai! Não, Kron, não faz isso, cara! Tu denunciou teu pai. Antes que o machado de Scopper Gaban chegasse a Gunko, com a sua fruta e toda a sua agilidade, como num piscar de olhos, Gunko já está com uma espada no pescoço do Kron e ameaça Scopper Gaban com a vida do seu filho. E nessa hora a gente sente a agonia da lenda. Ele sabe que poderia ter resolvido tudo isso num golpe só. Ele tem essa força, ele tem essa habilidade. Ele conseguiria salvar as crianças, a biblioteca, a escola e tudo ficaria bem. Ele segura o seu machado com força, pronto para dar um golpe final, mas vários pensamentos surgem na sua cabeça, e um flashback de quando seu filho nasceu, seu maior tesouro, e com ódio no olhar e segurando o seu machado com muita força para dar aquele golpe, com certeza resolveria tudo. Naquele momento mais tenso, um flash de Haki aparece, um Haki da observação, onde ele vê o futuro, que se ele ameaçar esse golpe, seu filho é tirado dele. Me perdoe, Elbaf. Me perdoe, Kron. Isso deve ter doído, né? Como diria Dragon, os filhos são a sua maior fraqueza. Cara, que sequência espetacular. Arte, tensão, o diálogo, o contexto. Tudo simplesmente One Piece. Gaban então é atingido pela Gunko, usando mais uma variação de seus poderes, fazendo com que ele caia ali do galho da rota número 8, mas não antes do Chopper ir atrás e pular junto com ele. Eu sinceramente não tenho ideia do que o Chopper vai fazer pra resgatar o Scopper Gaban, sei lá, usar aquele ponte que ele fica peludão e cair, amortecer, só se for, porque ele tá caindo de centenas de milhares de metros de altura e sabe-se lá o que ele vai fazer pra ajudar a lenda. Mas o importante é que ele tá com sangue nos olhos pra derrotar os Cavaleiros Sagrados e que o Scopper Gaban provavelmente não vai morrer, né? Ele tá junto com o Chopper ali, que é um médico e que pode curar ele ali, fazer um curativo pra ajudar o velho Gaban. E questionar ele também o que diabos ele faz pra poder acertar os Cavaleiros Sagrados. Será que o roteiro vai enviar eles diretamente pro Luffy ali, já pra resolver tudo de uma vez só? Eu não sei, mas o que eu sei é que antes de que isso tudo possa acontecer, a gente tem uma página dupla final incrível. No ápice do capítulo temos Kron gritando por seu pai, que é o gatilho final pra Gunko colapsar e ter uma memória do seu pai? Que memórias são essas? E uau, aparece ele, nosso músico favorito, o Soul King Brook, em seus tempos de jovem cavaleiro de algum reino, segurando a mão de uma menininha que aparentemente é a sua filha. Aparece ele falando ali que ele tem um sonho de ser um pirata algum dia. E ao mesmo tempo a gente vê o Brook no tempo real falando: nossa, como elas se parecem. Ah, me perdoe. A Gunko até pensa: Brook? É você, Brook? Ela começa a correr em direção aos chapéus de palha, mas não antes que... O que se deve tamanha demora? Neste exato momento, a terra sagrada está sendo consumida pelo fogo. Precisamos de poder militar. Mu há de mostrar o que é a soberania de um deus. Do nada, Imu-sama aparece em Elbaf e possui a Gunko. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que página dupla foi essa? Que loucura, eu não consigo expressar o que eu senti na hora quando eu tava lendo essa página.
Tipo, o capítulo já tava muito bom, mas essa página dupla elevou ele a um patamar muito doido. Essa parte do Brook, pai da Gunko, já tava loucura, e do nada Imu-sama entra no servidor do Discord e fala: galera, Terra Sagrada tá dando BO, help me please. E aí ele vai lá e possui a Gunko. Tá bom, vamos por partes. Brook, pai da Gunko. Como eu já tinha falado um pouco antes, recomendo demais que vocês assistam meu review do capítulo 1146. Que eu já tinha falado ali da possibilidade da Gunko ser desestabilizada e ela meio que ter esse lapso de memória de alguma forma. Claro que eu não poderia imaginar que ela é filha do Brook, eu não falei isso, mas eu já tava cantando essa pedra de que ela poderia ter sofrido essa lavagem cerebral. Mas os fatos é que ela foi desestabilizada e ela teve esse lapso de memória. E aí a gente tem esses 4 quadrinhos do passado. Aparentemente ela foi alguém que teve as suas memórias apagadas, ou pelo menos alteradas, a gente não sabe, porque lá no review do 1146 eu levantei a possibilidade dela ter sido criada meio que para ser essa máquina de combate do governo mundial, mas isso tudo pode ter sido feito através de lavagem cerebral. E esses poderes de Imu estão cada vez mais fora da curva. E cada vez mais eu acredito que não sejam poderes de Akuma no Mi. E ela ter sido possuída por Imu pode ter alguma coisa a ver com a marca do abismo que o Kirihan falou quando eles chegaram lá em Elbaf. A gente vê que ela muda o olhar para aquele olho circularzinho característico de Imu e, claro, o uso do Haki do Rei com os raios e a onomatopeia de Biri. Eu tive a impressão que o cabelo dela cresceu também, posso estar ficando doido, mas eu tive essa impressão que o cabelo ficou mais longo. Eu tinha falado também que aquela seta, né, o rabo de seta que matou o Rei Cobra, poderia ter sido da Gunko. Antes eu tinha essa dúvida e pra mim praticamente canon agora. Só que lá no review eu apontei a possibilidade de que a seta foi usada por Imu, meio que usando os poderes da Gunko. Sendo que, na verdade, agora parece que Imu possuiu o Gunko e usou os poderes ali da seta para atingir o Cobra. Fazendo com que Imu seja um pouco menos apelão do que aparenta ser agora, né? Porque se ele consegue usar vários poderes das pessoas que ele dá os poderes, seria meio quebrado. Mas se ele possui as pessoas para assim usar os poderes dele, dá um quê a mais de pé no chão, pelo menos em relação à Akuma no Mi, né? Porque com os Gorosei não tem ali a Akuma no Mi citada. Essa é a Akuma no Mi do Gorosei. Não, são como se fossem monstros. Então a gente tem essa impressão que Imu transformou eles em monstros. Agora com a Gunko não. Ela tem os poderes da fruta da seta. Esse poder de possuir o corpo, de trocar, é bem parecido com o do Law, né? Elevando ainda mais a sua fruta, né? Que, pô, o cara tem o poder do comandante do mundo, do rei do mundo. Não só a Akuma no Mi, né? O que faz sentido até ela ter aquela recompensa de 5 bilhões pra ser achada. Uma coisa que eu pensei é, será que Imu é algum tipo de entidade sem corpo que fica pulando de corpo em corpo? E naquela hora, com o Rei Cobra, ele na verdade estava no corpo da Gunko. E aí meio que seria o tesouro sagrado de Merijoa, que o Doff fala lá que apodrece rápido, o corpo original de Imu. Não sei, todo mundo confuso, até porque os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados aparentemente têm corpos imortais. Então meio que não faria sentido ele ter o próprio corpo congelado para que ele não usasse. Mas é uma possibilidade que eu pensei, dele ter sido uma pessoa que, sei lá, por algum motivo perdeu o corpo e agora tem que viver de corpo em corpo. E quem sabe o corpo da Lily não foi um dos corpos que ele usou ali por algum motivo. Ou mesmo o próprio Imu, que a gente vê o Ivankov citando. Lá quando o Sabo volta do Revier e tá conversando com o Ivankov e com o Dragon, que até aparece aquele livro com Gênesis na capa, Ivankov comenta que um dos reis fundadores lá dos 20 reinos tinha esse nome de Imu Nerona. Então quem sabe Imu Nerona não foi alguém que foi possuído. Enfim, dá pra ficar teorizando bastante sobre tudo que rolou aqui. Agora eu não tenho ideia de como isso vai acabar, né? Se vai ser por batalha ali contra o Luffy, ou se o Brook vai aparecer e desestabilizar a Gunko de novo, fazendo com que a conexão com o Imu enfraqueça. Mas o legal é que agora a gente tem um novo objetivo pro Brook, que é reencontrar a sua filha. Ele já tinha o objetivo lá de reencontrar a Labum, né? Toda a questão estética, inclusive do afro, é por causa disso, né? Dele manter o cabelo para que Labum o reconheça. E agora a gente tem a mesma coisa com sua filha. Quem sabe aí não rola algum momento emocionante com uma música bem legal. Agora sobre a Terra Sagrada em Chamas. Isso é um prenúncio do que o Dragon tinha falado. Ele tinha comentado que o exército revolucionário se moveria assim que os Cavaleiros Sagrados se movessem. E a gente também não pode esquecer do Barba Negra, que já estava de olho ali nessa questão de Marijoa com o exército revolucionário. A gente viu o Lafitte lá no Porto Vermelho, onde fica o elevador para subir a Marijoa. Então, se o Barba Negra não estiver envolvido nessa treta, ele vai se envolver eventualmente, com certeza. Porque a gente tem que lembrar que o objetivo
objetivo dele é ser rei de Hachinosu e ter um lugar dentro do governo mundial para que ele consiga continuar ali em busca do seu objetivo de ser o rei do mundo. E agora eu imagino que role alguma coisa parecida com o que rolou com o Revieri lá no arco de Wano. Talvez a gente vê agora um pedaço do que tá rolando lá, até por causa disso que o Shamrock voltou pra Terra Sagrada. Lembra que ele tava lá em Elbaf e acabou voltando. E aí a gente pode ver agora o que tá rolando. E no final do arco de Elbaf a gente vê por completo qual foi a catástrofe que aconteceu. E essa movimentação toda indica que, galera, realmente o One Piece está chegando no seu fim. Apesar da gente não saber quem realmente é o Homem de Cicatriz de Chamas que tá com o último Road Poneglyph, a possibilidade de ser o Scopper Gaban é bem alta. O que significa que pós-Elbaf praticamente vai ser uma corrida direto pro One Piece. A não ser que role outra treta no meio, obviamente, né? Agora, falando rapidamente sobre Imu em Elbaf, eu imagino ali que nos próximos capítulos, no próximo, se não no outro depois desse, a cavalaria deve chegar, né? Luffy, Loki e a rapaziada devem sair do submundo. Mas no próximo existe a possibilidade bem grande também do Oda dar uma desviada na atenção. Ele é mestre em fazer isso, deixar o momento super tenso. A Gunko tá lá, quer dizer, a Gunko não, né? Imu tá lá em Elbaf estralando o Haki do Rei. E aí ele corta e a gente vai pra outro lugar ver o que tá acontecendo. E pra mim os confrontos aqui foram definidos, né? Luffy versus Gunko / Imu. O Luffy tem que evoluir, ele precisava de um adversário à altura. O Gaban tá lá pra ensinar ele. Mas a gente ainda sabe que Imu é meio que o boss fight final. Ele tem que ser extremamente poderoso, um nível acima do Luffy. Então a derrota dele pode significar realmente algum outro abalo da Gunko ao ver o Brook abrindo brecha pra ser derrotado. E dando gostinho pro Luffy de que ele ainda precisa evoluir muito para chegar nesse nível de poder. Eu imagino que deve rolar um Sanji versus Sommers, porque a gente viu que ele não foi derrotado, né? Ele tava lá cortado em dois no último quadrinho, respondendo a Imu. E combina muito esse matchup, né? A gente tem o Sanji, que precisa evoluir também, e que tem toda essa questão do amor, da gentileza, meio que parecido com o Gaban, e de forma distorcida com o Sommers. E Zoro versus Kirin, né? Zoro versus um dragão de novo é o que faz bastante sentido. Pra mim é isso, né? O Gaban foi tirado de cena, a gente sabe que tem o Loki ainda, mas ele meio que foi tirado de cena também por causa desse ferimento todo com os Cavaleiros Sagrados e a Gunko lá, enquanto ele tava preso. Mas ainda tem essa surpresinha extra, por assim dizer, porque ele tá com uma das correntes de Kairosek presa na perna. A gente não sabe o que pode acontecer se for tirar. Então é bem provável que exista algum tipo de cena que ele faça o seu momento de glória por causa disso. Tá meio que o pessoal sofrendo dificuldade, alguma coisa assim, ou quem sabe, que nem eu falei, ele tá precisando resgatar os livros lá na biblioteca, apagar o fogo. Alguém tira a corrente de Kairosek ou cai por algum motivo e ele salva o dia usando seus poderes, que em tese ele tem, né? Porque a gente não sabe se é uma verdade ainda, né? O Loki é meio que um nome que indica que ele é um mentiroso, mas ao que tudo indica, ele tem uma fruta bastante poderosa. Enfim, muita coisa bacana nesse capítulo. Eu peço perdão aí por toda a demora. A maior parte do review eu imagino que tenha ficado realmente com o 1149, que foi simplesmente insano, né? Vai ser um capítulo bem memorável pra gente, apesar dos outros terem sido bem legais também, mas um pouco mais contidos. Queria saber muito o que vocês acham desses reviews quinzenais ou mensais que eu pretendo fazer aí. Se é uma boa ideia, se não é, se não for uma boa ideia, eu continuo com o semanal. Inclusive o próximo eu imagino que vai ser semanal ainda, mas é uma possibilidade que eu tô considerando de verdade em trazer. Queria também mencionar que eu amei o discurso da Rhonia lá no capítulo 1148, e que foi muito da hora ver o Scopper Gaban em ação. Mas principalmente aí a mensagem da Aronia no 1148, porque gosto quando o autor tenta passar uma mensagem que não seja o puro entretenimento que é o One Piece, e ir um pouco além do que ele pode fazer com uma mídia tão grande. Tão incrível quanto foi a minha ida a São Paulo para ir lá na Gamescom, que você pode conferir nesse vídeo aqui, onde eu brinco ali com o pessoal da Gamescom sobre anime e tudo mais, mas também queria deixar recomendado aqui o review do 1146, que eu tenho falado aí durante esse vídeo todo, que complementa demais esse vídeo aqui. Um grande abraço para geral, valeu, falou, fui, tchau.